Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos falar sobre uma coisa bem comum no dia a dia. Tenho certeza que às vezes você se depara com essa situação também. Tem pessoas que são difíceis de lidar, né? Tem pessoas que são bem complicadas e elas cruzam o nosso caminho, às vezes de forma rápida, numa conversa por alguma situação fortuita, às vezes são pessoas de um convívio mais próximo. E muitas são as vezes que a gente se sente incomodado pelo jeito do outro. Incomodado é até um jeito elegante de falar, né? Às vezes a gente se estressa ou fica chateado, magoado, né? Se sente machucado. Às vezes a gente se sente ferido, às vezes atacado pelo jeito da outra pessoa ou pelo como o jeito que aquela pessoa trata a gente em determinada situação. Isso é comum a nós. Pare um pouquinho e pense, né? Quantas vezes você no seu dia está levando o dia de forma tranquila, tá tudo bem, tudo certinho, e aí vem aquela pessoa que te tira do sério. Vem aquela pessoa e do nada nos causa um transtorno sentimental. Às vezes uma aflição mental. Saímos do nosso prumo, nos desequilibra, nos irrita. Às vezes nós ficamos pensando assim, nossa, mas como que uma pessoa pode ser assim? Por quê? Porque a gente se depara com todo tipo de situação. Tem pessoas por aí que são extremamente egoístas, pensam em si próprias. Tem pessoas que vivem uma vaidade exacerbada da sua própria persona e não percebem isso. Tem pessoas que são agradáveis com a gente, gentis, enquanto nós estamos a servindo ou alimentando o seu ego. Estamos à sua volta à disposição. Bom, são diversas situações. Tem pessoas que são mal educadas, vamos dizer assim. As pessoas têm pouco trato, não sabem conversar, às vezes são ríspidas. Então, tem pessoas que são explosivas. Tem aquela pessoa também que ela tem o vício de falar mal dos outros, falar mal de outras pessoas, falar mal de instituições, falar mal de processos da vida. São pessoas queixosas. Muitas dessas, elas se mascaram atrás de sorrisos, de gentilezas forçadas, de elogios que são para massagear o nosso ego, mas por dentro são pessoas complicadas. E às vezes, dependendo do que acontece na vida, elas se revelam, né? Mas por que eu estou trazendo isso? É para avaliar as outras pessoas? Não. Isso não nos ajuda em nada. Eu estou trazendo isso porque, de certa forma, em algum momento, isso nos incomoda. Isso nos causa... Deixa eu ver aqui. Isso nos causa transtornos, nos desequilibra. E de que forma a gente pode não ser mais tão afetado quando a gente se depara com essas situações? Tem uma forma de passarmos mais imune a isso? Tem sim. O grande processo do autoconhecimento, a jornada de autoconhecimento e de reforma íntima, ela é primordial para isso. Porque não tem a ver com o outro em si, ou que
a vida nos apresenta ou como o outro nos trata. Tem a ver como isso ressoa dentro de nós. E o outro a gente não tem como ensinar, lapidar, ajustar a nosso bel prazer. Até porque isso seria uma questão de controle, de tentar controlar o externo. E não detemos controle sobre o externo. Tudo é sobre nós. E tudo é sobre mergulharmos para dentro. A partir do momento que ajustemos o nosso interno, a partir do momento que mergulhamos cada vez mais para dentro, não é que o mundo vai mudar e o externo vai se ajustar a nós, mas vamos começar a dar a devida importância e relevância a essas situações que vêm do externo mais adequada ou mais adequadamente. Aquilo que nos afeta, que nos incomoda, que nos tira do prumo, são a nossa forma de perceber isso que acontece do externo para conosco. Chamando para essa conversa de forma muito breve, a gente pode pegar o estudo da psique de Carl Jung. O que ele traz para nós? Ele traz para nós o estudo dos arquétipos. O que isso é importante? O estudo dos arquétipos, por exemplo, nos propicia e nos proporciona um aprofundamento no nosso autoconhecimento, para que nós possamos identificar naqueles momentos em específicos qual arquétipo está reinando sobre a nossa persona. Identificar-se como algum arquétipo em dado momento não é um problema. Cada arquétipo tem as suas potencialidades, aquilo que nos traz de bom, nos impulsiona na vida, mas também tem as suas sombras, as suas dificuldades. Identificar-se vivenciando um arquétipo, ou dois, ou três, a mais que outros em dados momentos, não é o problema. O problema é quando vestimos esse arquétipo e fazemos dele como se ele fosse o nosso self. Outro conceito muito importante, que vale a pena o estudo de Carl Jung, já que chamamos ele para essa conversa, é o estudo das sombras, das nossas sombras. O autoconhecimento é sobre nós, não é sobre o outro. A reforma íntima, ela é sobre nós, não é sobre o outro. E é fundamental que nesse mergulho, para que isso seja em verdade e nos traga boas coisas durante a nossa jornada e nos auxilie na prática, no dia a dia, que nós não maquiemos essas sombras, que nós possamos olhar para elas, uma a uma, identificá-las, estudá-las e aí ressignificá-las. Só que assim, esses estudos são estudos profundos, de certa forma complexos. E talvez você não tenha paciência ou não tenha aptidão para esse tipo de aprofundamento. Então isso se torne algo maçante, cansativo, que vai fazer você desistir, parar logo ali adiante. Esse é o intuito do canal. Esse é o intuito desses nossos bate-papos. Trazer numa linguagem mais acessível e trazendo sempre para exemplos práticos do dia a dia, sem ficar vagando muito, para que a gente possa trilhar um caminho de entendimento e ver isso na prática no nosso dia a dia. Eu estava pensando
antes de dar continuidade ao tema, em trazer alguns vídeos a respeito disso. Separadamente, cada um tratando de uma coisa em específico, sobre esses aspectos desse estudo de Carl Jung, que, se formos falar numa linguagem acessível, passo a passo, fica de fácil compreensão e identificação no nosso dia a dia, e aí a gente pode trazer benefícios práticos para nós. Mas para dar continuidade ao tema, e já encaminhando para o encerramento, eu gostaria de dizer para você que é comum a nós, todos, nos sentirmos incomodados com essas relações. Mesmo que esporádicas, mesmo que fortuitas, ou até mesmo mais consistentes da nossa vida. Só que deixar afetar-se por muito tempo, ou nos sentirmos verdadeiramente incomodados ao ponto de explodirmos ou sairmos do sério, ou alimentarmos dentro de nós um sentimento negativo, é sempre uma opção nossa. Só que não é uma opção de fazer uma escolha de se ver numa situação, vivenciar uma afronta na prática e dizer, não, isso não vai me afetar, isso eu não quero que me afete, e falar assim e passou. Não, às vezes isso é enganar-se. E aí a gente mantém aquilo dentro de nós. Uma forma que a gente pode reverter essa situação desagradável em algo produtivo para a nossa jornada é tentar identificar, como dizia Carl Jung, que transferência eu estou fazendo nesse caso. O estudo das transferências nada mais falando de forma bem simplória, que é o seguinte: vamos dizer que uma pessoa a qual você tenha um contato mais seguido, ela, durante o convívio com você reparou que ela tem a vicissitude de queixar-se dos outros, falar mal de outras pessoas, de outras instituições e queixar-se de uma forma geral de tudo que ela vivencia. Então você convive com essa pessoa, tenta passar para ela sementes boas, ajudar ela a refletir sobre algumas questões, até o momento que para você ficou inviável conviver. Aí você se afasta. Ou a vida naturalmente te afasta daquela pessoa. E aí você descobre que você virou o alvo dessa pessoa. Então agora essa pessoa para outras está também falando mal de você ou do período que conviveu com você, frisando muito mais as suas dificuldades, seus defeitos de personalidade, do que o seu lado bom, as coisas boas que você deixou. E aí isso te incomoda, isso te causa um transtorno, isso te deixa uma mágoa no coração. Onde que está aí a parte boa disso? De que forma isso pode ser bom para nós? Se darmos vazão ou ouvidos somente ao nosso ego, vamos, além de nos sentir incomodados, afetados, às vezes perdendo o prumo e o equilíbrio, a gente provavelmente nós vamos pegar e vamos começar a falar mal dessa pessoa também, né? Ou vamos comentar com outras a respeito da ingratidão ou da postura dessa pessoa. Ou vamos permanecer com essa mágoa dentro de nós ou com pensamentos que não são agradáveis por muito tempo. Mas isso é o nosso ego falando. Se tentarmos identificar talvez onde a nossa transferência para com essa pessoa, não quer dizer que porque essa pessoa é assim, é que eu também sou lá no fundo. Não, não é isso. É identificar o porquê isso me incomodou. Por que isso me tirou do sério?
por que isso me magoa? E mergulhar para dentro. Tentar emergir o self. Não dar voz ao ego. E identificar em nós qual foram talvez os gatilhos dos nossos traumas, dos nossos bloqueios, das nossas crenças limitantes ou das nossas dificuldades que passamos da infância até aqui, que foram ativados com a atitude dessa pessoa. Estudar a nossa sombra, neste caso, seria buscar uma interpretação, um entendimento, um raciocínio, uma reflexão sobre como posso fazer para que esse tipo de situação não me incomode mais, para que esse tipo de situação me afete menos ou por menos tempo. Então nós transferimos a situação, que era o nosso ego falando, sendo afetado por isso, da análise do mundo externo, de como são as pessoas, como as pessoas agem, para um estudo interno nosso. E deixamos isso de lado. O que importa é o estudo de nós mesmos. O porquê isso me afetou? O que será que eu estava precisando ou buscando na relação com essa pessoa? Nas atitudes que eu tive durante a relação com ela? Qual será que eram as expectativas que eu nutria quanto a essa pessoa? Será que eu estava em busca de aprovação? Será que eu estava em busca de elogios? Será que eu estava em busca de autoafirmação? Será que era a minha carência? Ou será que eu estou em busca da gratidão alheia, da compensação? Ou talvez, de repente, será que eu não estou me sentindo tão mais superior que as atitudes indignas ou mais baixas dos outros me afetam tanto? Quem sou eu no meio disso tudo? Quem sou eu realmente no convívio com o outro? Isso é muito importante, porque ao invés de sermos afetados, abalados e perdermos o nosso prumo e sairmos por aí falando, comentando, se queixando, explodindo com alguém, descontando em outra pessoa essa frustração íntima, descontando em outras situações esse meu momento de estar chateado, ao invés de eu fazer isso, eu utilizo essas situações como ferramenta de estudo do meu eu, da minha persona, dos arquétipos que eu vivencio, o estudo das minhas sombras. Não existe reforma íntima, não existe autoconhecimento e não existe espiritualizar-se ou viver uma espiritualidade no dia a dia sem olharmos para a nossa sombra. Não é sobre as outras pessoas, sobre o mundo, é sobre nós. E isso não é uma atitude egóica ou um narcisismo, não. Nós olhamos para o externo, analisamos o externo, analisamos as outras pessoas e as outras atitudes, mas apenas como ferramenta para trabalharmos nós mesmos. Porque para ficar se autopunindo, buscando perfeição, iluminação, não. Isso é outra ilusão do ego. É para que nós consigamos viver o nosso dia a dia de forma a sermos menos afetados
ou afetados por um curto período de tempo, quanto mais curto melhor, pelo que vem do externo. É sobre isso. Viver o dia a dia estando cada vez melhor com o que é a vida, com o que são as pessoas, com o que são os processos da nossa vida no nosso dia a dia. Nós já saímos daquele automatismo de não percebermos nada, de não entendermos que a vida é muito mais do que essa materialidade. Nós já saímos disso. Então nós não podemos voltar para a ilusão de Maia para vivenciar a Matrix como se fôssemos alheios a tudo. Nós já vimos outra possibilidade, outra realidade, outras verdades. Mas além de não podermos retroceder nessa expansão de consciência a qual já adquirimos, a gente também não pode cair em outra ilusão e nos aprisionarmos na ilusão, por exemplo, de que o mundo está todo errado, que as pessoas são todas ruins, ou que não, nada me afeta, agora eu só brilho em luz, em amor e carinho, porque isso é uma ilusão do ego também. Agora eu sou uma pessoa espiritualizada, isso é uma ilusão do ego, é enganarmos a nós mesmos achando que estamos enganando outras pessoas. É necessário olhar com verdade para as situações, acolher aquilo que a gente sente, acolher aquilo que nos abala, aquilo que nos transtorna, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos tira do sério. Acolher isso para jogar luz sobre isso e buscar o entendimento, mas não o entendimento do porquê as coisas são assim ou as pessoas são assim. Buscar o entendimento do porquê isso me afeta tanto, porquê isso me incomoda tanto. Muitas vezes o norte que colocamos para nós em nossa jornada é sermos felizes ou vivermos em paz e harmonia. Mas escolher ser feliz, viver em paz e harmonia não é simplesmente focar nisso e esquecer todo o resto. Isso também é uma ilusão. Pode funcionar por um período, mas logo ali adiante, quando vier um chacoalhar ou uma tempestade na vida, nós nos perdemos de novo. E aí muitas vezes subimos, e aí quando a gente cai, a queda é maior, é mais dolorida e muitas vezes mais difícil de sair dela. Então precisamos caminhar esse caminho com verdade, com entendimento. Utilizar essas situações desagradáveis da vida para que possamos nos conhecer a nós mesmos, realmente quem nós somos, identificar quais os pontos em que fala mais o nosso ego, a nossa vaidade, a transferência que fazemos das nossas questões internas para o outro. E aí sim, conseguirmos trilhar, caminhar essa jornada no mundo real do jeito que ele é, com as pessoas como elas são, sem nos abalarmos tanto, sem perdermos tanto a nossa paz, a nossa harmonia e sendo, dentro do possível, mais felizes. Fica aqui um convite para você, para os próximos conteúdos. Vamos falar um pouquinho mais de forma simples assim, sobre essa questão dos arquétipos, do estudo das sombras, das transferências que fazemos durante a nossa jornada. E inscreva-se no canal para você não perder nenhum conteúdo, não custa nada e nos ajuda bastante. Gratidão por você estar aqui, gratidão por você que acompanha o conteúdo, para você que está chegando agora.
É um grande prazer dividir com você essa experiência que é minha. É uma jornada minha, é uma caminhada minha, sobre o meu cotidiano, as coisas que eu vivencio na minha particularidade, mas que às vezes serve para outras pessoas também para refletir um pouquinho, para perceber algumas coisas que não estão percebendo. Então, gratidão por ter a oportunidade de partilhar isso com você. Fiquem com Deus, o grande arquiteto do universo, o Criador, aquele que é. Um grande beijo no seu coração. Namastê, arro, axé e até a próxima.